Eu nunca tinha tido processo trabalhista na construção civil. Eu tinha tido um processo trabalhista na agência de marketing que eu tive, que aí eu vou comentar e não foi contigo. Qual foi a ideia? Cara, a gente tinha acabado de montar uma agência. Eu acho que eu já te contei essa história. Já. A gente tinha acabado de montar uma agência de marketing e a gente contratou todo mundo PJ. E aí começamos a pagar todo mundo no PJ. No marketing isso é muito tradicional. Claro que isso já faz uns 8 anos. Não era tão tradicional, mas já era na época tradicional também, no universo do marketing, tudo PJ. Só que eu sabia de um risco, todo mundo me falava, Felipe, PJ é um problema, mas era o que dava naquele momento. Conforme a empresa foi crescendo, a gente fez um acordo entre os sócios lá. Vamos pegar essa turma, como a gente está crescendo ainda pequenininha, a hora é agora, vamos pegar essa turma, a gente está com um pouco mais de dinheiro, vamos registrá-los por um salário que o líquido deu o mesmo que eles ganhem. Por quê? Porque se o cara está ganhando 2,5, por exemplo, no PJ, se eu registrar ele com 2,5, eu vou onerar o cara. Como é um time bem coeso, a gente tinha acertado a mão, a gente falou, pô, quanto que custa aí para ele tirar 2,5 líquido? Vai custar 3.300, vamos pôr 3.300. E começamos a chamar todo mundo na sala de reunião e falar, vem cá, a empresa está crescendo, tudo mais, a gente gosta muito do seu trabalho, só que a gente precisa profissionalizar, a gente queria te registrar. Se a gente te registrar com o salário que você ganha, você vai ganhar menos, então a gente vai te registrar pelo valor X, você vai ter vários benefícios que não estavam inclusos, mas que agora você vai ter e os seus 2,5 continuam aqui. Fechou. Fomos fazendo isso com todo mundo. Até que uma das meninas, que vontade de falar o nome, não vou falar. Pode. Porque essa menina foi muito mau caráter com a gente, mas uma das meninas falou assim, eu lembro como se fosse ontem, doutora, Marca, né? É zero mentira aqui, porque eu não tenho nem por que mentir. Ela falou assim, Felipe, eu já fui empreendedora. Eu já trabalhei muito tempo como autônoma. E eu tinha o Simples Nacional. Eu sei o quanto custa você ter um funcionário registrado e tudo mais. Estou precisando de grana. Querendo ou não, se você me registrar por esse valor para que o líquido continue igual, você vai gastar muito mais. Vamos ver o seguinte, pega esse custo que você vai ter e repassa para mim como PJ. Era uma pessoa que trabalhava bem, estava merecendo um aumento. Eu falei, o Felipe com o coração bom, né? E aquele bonzinho. Né? O empreendedor bonzinho é atropelado por todo mundo. Você tem que ser do bem, bonzinho você não pode ser. Topamos. E aí, a gente, numa entrega muito importante de um job, né, a gente chamava de job isso na agência, ela naquele dia chegou e ela era uma pessoa que com o tempo começou a ficar difícil a conduta. Ela não seguia os horários. Por mais que a agência era bem flexível a questão de horário, você podia chegar e sair a hora que você queria. Após essa conversa, ela começou a mudar o comportamento. Após essa conversa, ela começou a mudar o comportamento. Só que assim, por mais que podia chegar a hora que quisesse e sair a hora que quisesse, a gente entendia que todo mundo tinha uma tarefa, uma quantidade de tarefas por dia. E dentro daquela entrega, ela podia fazer o horário dela. Só que ela começou a chegar num horário, sair em um horário que o trabalho não estava sendo entregue na sua totalidade. E aí, isso começou a incomodar os meus sócios. Na época, começaram a falar para ela, até que, numa das ocasiões, ela deixou de entregar um job importante, uma apresentação que no dia seguinte a gente faria para um cliente. Isso, para mim, foi a morte, cara. E no dia seguinte, quando eu fui conversar com ela para entender, ela colocou toda a culpa num dos meus sócios que entregou o briefing, cara, qual é a palavra? Cima do a instrução de como fazer em cima da hora e ela não teve tempo. Foi tudo bem, esperei meu sócio chegar, falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, não, eu já passei isso ontem para ela. Falei, putz. E quando eu fui conversar com ela, a conversa acabou inflamando entre ela e meu sócio. Inflamando num nível de 0 a 10, no nível 4 aqui, tá? Só que ela tinha um gênio muito forte e os meus sócios, eles acabavam sendo muito complacentes com o jeito dela. Muitas vezes a situação se invertia, parecia que ela que mandava nas pessoas. E quando ela começou a subir em cima do meu sócio e o meu sócio começou a acuar, eu falei, cara, isso, tipo, para todo mundo presencialmente, né? Tá todo mundo presenciando aquilo e tudo mais. Eu dei uma posicionada. Falei, peraí, não é bem assim, tal. E aí o assunto virou meu. E aí nós começamos a discutir. E ela subiu o tom. E aí subiu o tom. Virou um barraquinho. Virou uma discussão. Virou nível 10. Virou uma discussão. Sem desrespeito, né? Assim, de xingamento, nada disso. A gente manteve um certo profissionalismo, só que num tom de desrespeito, assim, no sentido de, a gente gritou um com o outro. E aí eu saí e tal.
Bom, ela se sentiu extremamente desrespeitada, foi embora, pediu para os meus sócios que ela trabalhasse home office. Meu sócio, aí eu cheguei neles e falei assim, cara, eu acho que essa é a hora de vocês se posicionarem, porque dependendo do jeito que a gente se posicionar agora, a gente pode criar um monstro esse que já está sendo criado. Resumindo, quando o meu sócio falar, não vou ter que trabalhar home office, vem trabalhar aqui, nem foi demitida, tá? A gente não demitiu, ela pediu para sair e tudo mais, a gente fez um acerto lá e ela saiu. Esse que nos processou. Me processou por danos morais, meu CPF, e processou a empresa. Falando no processo que eu tinha condições financeiras e que ela foi obrigada a aceitar o PJ porque ela estava com uma situação extremamente delicada na casa dela, em termos financeiros, e que se não fosse essa opção, ela seria demitida. Então, para não perder o emprego, cara, foi assim a história padrão que a gente já conhece. Eu falei, não, tá de brincadeira, cara. Eu quis registrar essa filha da puta, mano. Eu fiquei puto. Mano. Aí eu falei, não, tá de brincadeira. Tanto é que quando a gente contou isso... Você contando e eu já mapeando os erros. A gente contou isso pros funcionários da época, todos eles que tinham passado por esse mesmíssimo processo. Falou, mas vocês não registraram ela, como fez com a gente? Eu falei, não. Eu não conversei com todos vocês toparam. Ela pediu isso, e nós topamos. A própria equipe, não acredito. Se precisar, eu vou lá. E eram amigos. Eu vou lá depor contra ela. Bom, no final das contas, contratei um advogado amigo meu, reconhecido, caro. Para mim, ele fez um preço barato, mas não era tão barato assim também. E, cara, mas ele colocou um menino lá para tocar. Acho que esse foi um dos erros também. E nós tomamos uma chacoalhada. Porque o advogado entrou em contato comigo pedindo um acordo. Ela estava pedindo 280 mil. Absurdo. E me processando de 50 mil por danos morais. E aí ele me ligou pedindo um acordo de 60 conto. Era meu primeiro processo trabalhista, estávamos sabendo o que fazer. Eu era imaturo também e tal. E aí liguei para o advogado e falei, ela tá pedindo um acordo de 60, é um absurdo, tal, 60 mil não tem esse dinheiro. E ele falou, você tem duas alternativas, ou você aceita e abre a porteira para boiada, porque vai todo mundo pedir, porque isso foi o que ele me disse, vai todo mundo. Eu falei, hoje eu penso que isso é relativo. Eu também acho. Relativo. Também acho que é relativo. Mas na época ele me aconselhou e eu levei isso em consideração. Eu falei assim, não, mas o time inteiro tá contra ela. Ele falou, na hora que ele sai, você vai ver. Eu falei, bom, ou a gente vai pro processo. Eu falei, mas a gente tem chance de ganhar? Ele falou, tem muita chance de ganhar. Eu falei, então. Aí fui para cima, eles fizeram uma contraproposta, acho que por 40. Barato. Só que ainda, tem muita chance de ganhar? Bora. E aí foi um processo. Ela não conseguiu levar testemunha, levou o marido, que foi ouvido. E as minhas testemunhas, que no final foi ouvido. E eu tô aqui já cheia de indignações. Exato. O marido dela foi ouvido. As minhas testemunhas não foram ouvidas. Continua. Agora piorou minha indignação. Tá aqui, pera, calma. E olhando para trás, eu vejo o quanto teve de erro aí. Do meu próprio advogado de não se posicionar na porra da audiência. Eu não posso, você sabe que eu não posso falar. Mas eu posso. Você pode. Eu não posso falar de colega. Porque eu vejo hoje você atuando. Mas era a referência que eu tinha. O que ele fazia, o que ele não fazia, para mim, ele estava fazendo o que pode fazer. Então, eu não tinha referência. Era meu primeiro processo trabalhista, minha primeira audiência. Não ouviu, eu tinha 3 testemunhas, não ouviram minhas testemunhas, ouviu o marido dela. A gente não levou todas as testemunhas, porque a empresa queria inteira em peso ir. O advogado falou, é melhor levar só algumas e tal. E no final a gente perdeu o processo. Tomamos 100... Aí eu ganhei... Os danos morais ela perdeu. Mas perdeu assim, tipo, ele falou assim, nem vou levar em consideração, ele meio que cagou para isso. E que moral, cada um tem uma, né? Exato. E até porque teve o discurso lá do meu sócio que falou. Uhum. Enfim, e aí bom, perdemos o negócio, sem conto. 100. 100zão. E que, beleza. 100 que podia ter sido 15. Bem trabalhado. Bem trabalhado. E eu perdi 100 mil. Doutora, eu tinha 100 mil no fluxo de caixa. Era todo o dinheiro que nós tínhamos na empresa. Todo o dinheiro. Não estou exagerando. Era 100 mil, era contado. A gente... Cara,
Eu não tenho certeza, mas assim, o número que vem na minha mente, 101.400. Olha aqui, mas era uma coisa bem assim, sabe? Tipo, tava contado o dinheiro. E a gente tava super feliz que a gente tava com esse caixa, depois de muito trabalho. E aí, eu falei, vamos parcelar isso, porque se eu pagar esse dinheiro, ferrou. O advogado falou ainda, não, a gente vai tentar parcelamento, tal. Mandou um e-mail lá para o advogado deles não respondeu. Proatividade. Sei lá o que aconteceu também. E do nada, chegamos um dia na empresa e o dinheiro tinha saído da conta. Conta limpa. Integralmente. Eu nem sabia que isso podia acontecer, porque até então estava rolando uma negociação de vamos parcelar e tudo mais nos e-mails. Então, se o cara não respondeu, será que ele não respondeu por má fé de deixar o processo rodar? Sei lá, eu não... Mas enfim, doutora, por que eu estou contando essa história? Para todo mundo aqui que está me assistindo, toma muito cuidado com o processo trabalhista. Desde um PJ, que a gente vai entrar nessa seara para trocar ideia, mas até também ter um advogado que te represente de forma correta. Porque, cara, grande parte disso foi pelo fato de eu ter escolhido um cara que não soube me defender. Entendeu? Olha, com a tua história, a gente vê... né, você contando aqui, eu tô na minha dinâmica, né? Já tá tremendo na cadeira. Eu já tô aqui tremendo na cadeira, várias cólicas. Não, eu tô aqui vendo, porque assim, o que você passou é o que chega pra mim de forma rotineira. Caramba, até é hoje. Rotina. A tua história pra mim é uma rotina. São erros. Eu não tô julgando o colega assim, mas de forma alguma eu não conheço o caso também para julgar. Sim. Então, eu vou te dizer o que eu penso com a análise que eu faço da tua história. Com base nos fatos que eu disse. Primeira coisa, PJ já está errado. Empreendedor não pode ter dó. Não existe dó. Se você quer ser empreendedor, não tenha dó. Ah, e é que eu pago pensão. Me paga por fora? Não. Empreendedor, primeira coisa que você tem que aprender é falar não. Não posso. Põe a culpa no jurídico. Você não precisa ter um jurídico. Mas fala assim, ó, minha advogada não deixa. Se eu falar para ela, ela me mata. Ela me mata. Não. A conduta que você teve de pejotização, isso é um termo jurídico que a gente tira do PJ e põe na CLT, é uma conduta errada. Mas existem formas de você fazer certo. Uma boa assessoria, você faz certinho esse processo. A forma com que você mandou essa moça embora, não trabalha mais, vamos fazer um acerto... Foi uma coisa imatura, mas é óbvio. Você está na área de marketing, você não está na área do direito. Ou você pensa em ter um mínimo de caixa e ganhar a tua vida, é isso. Ou tu vai pensar na lei. Você não vai fazer as duas coisas. Se fizer os dois, não faz o que tem que fazer. Não faz o que tem que fazer. É. Também foi errada? Foi. Existe forma de fazer certo? Poxa, existe. Existe uma forma de você hoje eliminar o risco do PJ numa rescisão contratual. Existem várias formas, dá para fazer tranquilamente. Quando chegou o processo para você, não sei se foi feita uma análise de risco, uma entrevista com as suas pessoas. O que aconteceu? Mas a gente faz uma análise de risco. A ação de vínculo, a gente fala que é a ação de tudo ou nada. Ou você ganha tudo, ou não tem vínculo, ou você perde tudo, tem vínculo. E aí, do vínculo, você tem todos... Uma cascata. É uma cascata, são os acessórios que a gente chama. O principal é o salário. O que é acessório? É INSS? É o FGTS? É a multa? 13º? Tudo. 1/3. Horas, que ela deve ter pedido horas extras, mas não entregou o trabalho. Não é? Então, tem toda essa circunstância. Então, aí, você faz uma análise de risco. Você já chegou no acordo de 60, o advogado dela diminuiu para 40. Então, você já via que ele estava frágil. Você conseguia chegar nos 20. Ele baixou o preço. Sim. Aí, você pega a experiência de vida do advogado. Sim. Ou a boutique. É. Ele é aquela boutique ou ele é aquele cara que ralou lá na vida? Entendeu? Que ele já percebe. Eu, na minha época, eu tive psicologia forense. É como interpretar a posição que você sente, é como perguntar, é entender a parte contrária. Não é só chegar lá e ler o código. E é isso, o cara diminuiu. Ele pediu um negócio, eu disse não. Ele pediu 60, eu falei não. 40, opa, ele tá frágil. Ele tá frágil. Eu falo 20 se quiser. Olha como ele tá frágil. Antes da audiência você já percebe a fragilidade. Ele levou o marido. Quem seria a testemunha dela? Uma entrevista com a sua equipe já diria que ela não teria testemunha. Você já chegaria a 15. Não, tanto é que até o final, até o dia da audiência, a gente falava assim,
quem que vai ser a testemunha dela. Começamos a ligar para os funcionários antigos, porque, na verdade, os funcionários antigos começaram a ligar para a gente e falaram, ela me chamou, eu não vou. Sim. Aí começou a acabar as alternativas. Aí só tinha um funcionário que ele não tinha falado nada com a gente. Aí eu liguei para ele, falei, vou ligar para ele para saber se ele vai. Se ele me atender, ele não vai. Agora, se ele não me atender, vai ser ele. Liguei, opa, tudo bem, Denão? De boa. E aí, Denão, tudo bem? Você tá? Como tá? Tudo bem? Cara, deixa eu te falar. Tal pessoa tá me processando. Não acredito. Não. Eu falei, não vai ser essa pessoa também. Eu falei, só se tem alguém me traindo. Não. Que falou que não vai, chega lá, vai estar lá. Chega lá. Testemunha, vamos usar um termo aqui polêmico, é a puta das provas. No nosso juridiquês, é a puta das provas. Por quê? Você não sabe o que ele vai falar. É aquilo que a gente estava falando no começo. O juiz, ele impõe às vezes. A forma que ele pergunta é coercitiva, é agressiva. Pode colocar a pessoa meio insegura. 5 segundos de uma pergunta parecem 5 horas para quem está depondo. Para gente que está ali o dia inteiro, está com o jogo de cintura, já pergunta, a gente já impugna, já protesta, já faz o barraco. É uma coisa que acontece, dependendo da pergunta, você já pum. Já para, excelência. Assim não. Está induzindo a testemunha, excelência, pela pergunta, pela ordem, né? A gente tem lá os nossos termos de parar aquele barraco todo. Mas a testemunha, a gente fala que é a puta das provas, porque você não sabe o que vai sair da boca da pessoa. Lá fora é uma maravilha, mas lá dentro, pra gente, a gente passa mal às vezes. O advogado passa mal porque a gente não pode falar ali, interromper. Eu já tive testemunha que virou assim, no meio da sala de audiência, e falou assim, é isso, né, doutora? Eu falei, não. Virei e falei, acho que é com o advogado que tá lá fora, não é comigo. Não, você começa a descer na cadeira. Assim. Não, vou entrar embaixo da mesa aqui. Olha, excelência, né? Nervosismo é um problema. Mas, enfim, tudo bem. Há coisas que a vida a gente vai passando. Então, você já percebeu a fragilidade desse caso. Só que é aquele caso de tudo ou nada. É o tudo ou nada. E a gente percebe que o empreendedor já entra perdendo na sala de audiência. Então, se você já não entrar com uma tese, você já não levantar a mão e falar, excelência, o que está acontecendo aqui é isso aqui, ó. Tá? Pode ser que a testemunha até te diga diferente, mas, ó, como a gente fez. Essa é a verdade. Aceite ou não, entendeu? Agora, aí você fala assim, mas de repente foram lá e eu tinha 100 mil e rasparam todo o dinheiro da minha conta. Só que entre ela ganhar o processo e ela levar o seu dinheiro, existe um oceano de atos processuais que a gente chama aí no meio dessa confusão toda, que dava para saber que ela ia raspar o seu dinheiro. Entendeu? Puta que pariu. E quando a gente fala assim de acordos, fala, advogado mandou um e-mail. Eu vou ser muito honesta com você. Eu mando e-mail, sim. Doutor, olha, a empresa gostaria de fazer um acordo tal. Mas mandar um e-mail e esperar a resposta da outra parte é proatividade. E isso é em qualquer negócio, não é no direito. É em qualquer negócio. Eu mando, na venda, eu mando e-mail para um possível cliente. Ele não me responde, o que eu faço? Eu ligo. Follow-up. Eu ligo. Entendeu? Marca um café. Vamos conversar. Apresenta um projeto. Seja em qualquer área, não importa se seja no direito. Sim. Então, para a gente, a negociação é assim, ó, eu mando um e-mail. Mas aí eu dou só aquele dia para ele me responder. Ele não me responder, eu ligo. Eu tô vendo que existe um entrave, má vontade. Uma má fé, às vezes. Uma má fé. Peticiono, excelência. Eu quero uma audiência de conciliação. Sejusque. Puta que pariu. Tem até isso? Tem. Felipe. De tipo falar pro juiz, ele não tá me respondendo. Fica a dica para todos os empreendedores. Você não tem jeito para a morte. Na área do direito a gente resolve tudo.